Que por... Boa noite, pessoal. Ela pediu para eu repetir, tá? Bom, então que possamos continuar envolvidos nessas vibrações fraternas, nessas vibrações quentinhas, né? Quando eu entrei aqui, eu senti assim aquele calorzinho. E é o calor não só do ambiente fechado, que lá fora está mais frio, mas com certeza é da espiritualidade, é das vibrações de vocês. Muito bom esse ambiente aqui. Ótimo, muito bom mesmo. E, bom, então, para nossa reflexão, eu trago um estudo do Livro dos Espíritos. É um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde contém aquelas leis morais. E uma das leis morais é a lei do progresso. E dentro da lei do progresso há um subtítulo: Influência do Espiritismo sobre o progresso. Então a gente vai pegar esse subitem para a gente refletir sobre ele. Aí a amiga aqui falou, né, que há muito tempo eu já venho aqui. Eu fiquei um tempo sem vir aqui, teve a pandemia, né? Acho que eu fiquei uns 5 ou 6 anos sem vir aqui. Ano passado eu vim até, me perdi, que eu vim até com ela. Ainda bem que a gente veio com tempo. Aí ela, hoje vamos sair cedo. Não, pode deixar que hoje eu estou ligada, já sei o caminho. Tanto que já chegamos há muito tempo. Viemos tranquilo. Então, já tem muito tempo que eu iniciei na doutrina. Eu iniciei com 27 anos. Então, passaram-se décadas. Passaram-se aí várias décadas. E no início da doutrina, que eu né, comecei a estudar a doutrina, tinha uma frase de Jesus que ele falava assim: eu tenho outras ovelhas além desse aprisco. Aprisco é o local que se abriga as ovelhas. Mas mas eu também as conduzirei, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aí quando Jesus fala, haverá um só rebanho, um só pastor, o que eu pensava? Eu pensei assim, já sei. As ideias, os princípios espíritas vão ser aceitos por todos. Então todos vão ser espíritas. Olha que bacana. Mas, isso é um pouco desse foco de luz aqui, não é bem assim não. Eu acredito que eu, entusiasmada, sem fazer um estudo assim mais profundo da doutrina, eu cheguei a essa conclusão. Mas a gente vai ver nesse estudo que não é bem assim como eu pensava não, tá? Mas aí a gente, já entrando, né, no estudo, no livro A Gênesis, no capítulo 18, explica por que Jesus fala isso. Então ali diz que quando Jesus fala isso, ele se refere a uma profecia que seria cumprida no período da regeneração. E eu posso afirmar, e vocês também vão confirmar comigo, que isso já está acontecendo. Então diz o livro A Gênesis que Jesus se refere a uma geração nova que está sendo formada, uma geração essa mais fraterna, mais solidária. Por quê? Porque na época de Jesus havia muita diversidade de pensamento. Por isso que Jesus fala que ele vai conduzir as ovelhas que não estão ouvindo ele, que ele não está conseguindo conduzir todas. Tem umas que estão à parte. Então, havia diversidade de pensamento com relação à crença em Deus, a sorte das almas após a morte, né, do corpo físico, o reino dos céus. E, apesar de ser passado tanto tempo, ainda continua, né? Mas, como diz o livro, né, essa geração nova, a religiosidade, as religiões, elas tendem a se encontrar num terreno neutro, num terreno sem discussões, e vão perceber a ingenuidade de se brigar por certas ideias. Então, isso que é um só rebanho e um só pastor. Mas a gente ainda vai entender mais um pouquinho disso aí à medida que o estudo, né, o estudo vai avançando. Mas aí, né, a gente pensa assim também, né?
eu penso assim também. Essa profecia, né, de achar que a humanidade vai ser mais fraterna, mais solidária, a gente ainda assim não consegue ver, não consegue ver. Mas no livro A Gênese fala que isso também vai acontecer pela força das coisas. Aí eu fico pensando, mas como assim força das coisas? O que seria a força das coisas? E no Livro dos Espíritos fala também, eu só peguei 3 questões, tá, gente, do Livro dos Espíritos, para a gente abordar dessa parte aí. Força das coisas pode ser várias coisas, né? Eu penso assim. E eles falam que parece assim que a humanidade tá parada, ela não vai para frente, ela não vai para trás. Então a força das coisas, o que que faz? Faz, ó, vai meu filho, vamos embora. Dá uma alavanca, dá um empurrão. E eu penso que a força das coisas pode ser tantas coisas, reflexões que nos chegam de várias formas, as dores que nós passamos na vida, né? Os desequilíbrios, traumas, mas também pode ser outras coisas. Quer ver outras coisas? Eu assisti um vídeo curtinho de um médico espírita, Paulo César Frutuoso. Vocês sabem quem é, né? Ele é médico espírita, trabalha no Lar Frei Luiz, é uma casa lá no Rio, onde tem trabalho de tratamento espiritual. Ele acompanha desde novinho, ele é médico, ele é oncologista, ele é cirurgião. Ele é autor de vários livros. Quando ele lançou o primeiro livro dele, A Face Oculta da Medicina, eu ganhei, né? Me deram logo de presente. E, enfim, eu já tenho outros livros, já li outros livros dele também, que ele quis relatar, não só para os espíritas, mas também para aqueles não espíritas, o que ele viu lá que é fascinante, sabe? A intervenção dos espíritos curando e a forma como os espíritos explicavam as coisas para ele. Então, nesse vídeo, ele falou o seguinte, ele reproduz uma fala de Divaldo Franco, onde Divaldo diz que espíritos altamente evoluídos estão reencarnando na Terra. Estão reencarnando na Terra. E eles vêm em 4 vertentes, tá? Isso, gente, é a força das coisas também. Tá, meu filho, vamos embora, não pode ficar parado não, vamos embora. Então ele diz que a primeira vertente é no campo das artes. A gente observa já há um certo tempo crianças de 3, 4 anos sentam num piano e tocam uma sinfonia. Crianças também nessa faixa etária que ainda nem foram na escola, as crianças relatam casos ocorridos há séculos, casos históricos com detalhes. Eu pergunto, aonde que elas aprenderam isso? Elas aprenderam na barriga da mãe delas? Aonde que foi? Desculpe, gente. A gente vai falando, né? E aí a segunda vertente que ele colocou é no campo da engenharia. Então ele fala que nesse campo da engenharia, esses espíritos altamente capacitados vêm ajudar a humanidade. Mas vêm ajudar a humanidade como um todo, não só aqueles mais poderosos, não. E a gente vê isso aí, né? As cidades crescendo de forma tão caótica, desordenadas. A gente vê a natureza sendo degradada. Então, isso tudo é para haver mais equilíbrio. A outra vertente que ele colocou é na justiça. Olha como a gente está carente de justiça. Porque justiça não é só conhecimento dos livros, das leis, é com moral, não é? É com moral. E a outra que ele falou é na vertente da mediunidade. Então, segundo ele, segundo as pesquisas, 7%... existe 7% de médiuns ostensivos no mundo, na humanidade. Mas daí a um tempo, quer dizer, esses espíritos, esses médiuns vão reencarnar, estão reencarnando, e vêm com uma moral elevada. Vai ser 30% a 40% nas casas. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão se debruçar sobre esses fenômenos. E ele fala muito nos livros dele, vou ter que falar e molhar a garganta, gente, senão não vai.
ele fala muito nos livros dele, né, que a medicina do futuro vai ser essa medicina intuitiva. Meu Deus do céu, tá bravo, gente. Vai estragar a sua gravação. A tosse. Eu não tava com tosse, hein, gente? Eu tô realmente muito obstruída, mas não tava com tosse, não. Então ele fala que os médicos vão ser médiuns e eles vão ser intuídos pela espiritualidade. Isso vai ser muito bom, né? Eita. Então vamos lá. Então vamos continuando. Então, a questão 798 do Livro dos Espíritos. O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Certamente... Ah, beleza, ótimo, muito obrigada. Ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Então, o que os espíritas responderam? Ele vai ser uma crença comum, porque ele pertence à natureza. Então, quando os espíritos falam crença comum, são as ideias, são as verdades imortais, a crença em Deus, na imortalidade da alma, a reencarnação. Não se trata de instituição religiosa, como eu pensava. Todos vão ser espíritas? Não. Não se trata de todo mundo estar com as casas, as igrejas vão se tornar centro espírita. Não é nesse sentido. Mas das ideias comuns. Né? E aqui fala que muitos vão ser contra, não por convicção, mas por interesse. Como a gente vê. Né? A própria reencarnação o catolicismo admitia e retirou. Né? Por que se trabalha tanto o Velho Testamento? Aquele Deus vingativo, aquele Deus dos exércitos? Porque é interessante para eles. Trabalha o medo, trabalha o inimigo imaginário que você nunca enfrenta, nunca encara, porque está na imaginação. Então, é mais fácil você ter medo de algo que você não conhece, do que eu chegar para você e, olha, não gostei do que você fez. Não foi legal, não foi bacana. Esse inimigo, eu nunca encontro com ele. Então, dá asas à imaginação, não é? E nessa questão ainda, eu não coloquei aqui porque a questão é muito grande. Allan Kardec fala, né, que as ideias, só com o tempo é que elas se transformam. Não existe milagre de transformação. A vida nos ensina isso. E ainda nessa questão aí, que ela é enorme, a resposta dela é imensa, fala que o espiritismo não teve assim tantas lutas, comparando com o cristianismo. Então diz que o cristianismo teve que destruir muitas coisas para conseguir se arregimentar, né, se solidificar, desbravou muita coisa. E o espiritismo não. A marcha do, ele usa esse termo marcha, a marcha do espiritismo, ela foi muito mais rápida. Por quê? Porque o espiritismo ele já nasceu em cima da conquista realizada pelo cristianismo. Não foi por acaso que o espiritismo nasceu, né, no meados do século XIX, quando já estava apagando aquelas luzes daquele período mais sombrio, trevoso da Idade Média, estava se acendendo as luzes da Revolução Francesa, onde o homem já estava expandindo o seu pensamento.
E a ciência também, que é o braço direito, é um dos braços direitos de Deus na Terra, também auxiliou, propiciou. Então, tudo no momento certo, né? Mas eu dei uma, assim, eu li bastante, né? Então eu estava lendo nos primórdios, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Ó, vamos esquecer, mas já está passando. Nos primórdios no Rio de Janeiro, que os espíritas sofreram muitas perseguições, e até hoje ainda sofrem. Então, principalmente de padres, de bispos da Igreja Católica, que diziam que eles eram dementes, que eles eram malucos. E eles, para disfarçar, o movimento ainda era bem pequeno, né, gente? Bem pequeno. Diziam que faziam estudos científicos, isso para amenizar, não é? Amenizar. Você vê que o meu avô paterno, se ele fosse vivo, ele ia ter uns... Ele já desencarnou com 96 anos, já tem uns 40 anos, ele teria quase 150 anos. Meu avô, ele era espírita sem frequentar casa espírita, porque não tinha casa espírita aqui. Já o irmão dele, que morava em São Paulo, lá já tinha a Federação Espírita de São Paulo. Mas meu avô sempre falava da reencarnação, ele tinha os livros de Allan Kardec. Meu pai passava isso pra gente. Eu tinha medo, sabe, gente? Confesso a vocês. Eu tinha medo, que eu não sabia nada. Então, o negócio de espírita, eu tinha medo. Falei, o que é isso? Mas para vocês verem, a dificuldade que tinha na divulgação do movimento espírita, totalmente diferente de hoje, né? Como que se expandiu, como cresceu o movimento espírita, não é? Cresceu bastante. Aí, vamos para outra questão? Passa aí. Isso, essa aqui para mim é a melhor que tem. É a 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? É bem direta dentro do tema. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens... acho que tem um erro ali. Faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então, como que contribui? Destruindo o materialismo. Mas não é destruindo outras religiões, não é implicando com outras religiões? Não, claro que não, né, gente? Não. Não é assim. Mas como? A doutrina nos mostra a complexidade da vida humana. Por quê? Porque nos diz que na fecundação a gente forma o corpo físico, mas o espírito, ele já pré-existe ao corpo físico. Nós nascemos prontos? Deus nos faz prontos? Não, né? Deus, além de não nos fazer prontos, nos dá um grande presente. Qual o presente? É o livre-arbítrio, né? A capacidade de decidir e escolher. O livre-arbítrio nos faz ser seres únicos. Faz com que a nossa trajetória não seja igual a de ninguém. É um grande presente para nós. É um grande presente. Interessante, o acaso não existe, né? Eu botei aqui. Vocês leram aqui na página inicial, foi do livro Vinha de Luz, não foi? Pois é. Essa página falou da vinha, não foi? E eu trouxe o desenho da vinha para a gente conversar. Coloca o desenho da vinha, o próximo slide aí. Eu tô seguindo aqui porque eu fiz poucos slides que eu tive um problema de compatibilidade. Então, para não perder a sequência, que eu considero esse estudo assim, doutrinário, então eu tenho que seguir a sequência, eu não posso falar assim, né? Vejam bem, esse desenho está no Livro dos Espíritos.
Tá na página chamada, um nome complicado, feio, né? Quem falou? Você vai ganhar prêmio no final. Muito bem, parabéns. Prolegômenos, nome esquisitinho, né? Prolegômenos quer dizer uma introdução, uma obra, né? Aponta características fundamentais dessa obra sem chegar à conclusão. Mas tem esse desenho. Por que tem esse desenho lá no livro? Quem mandou colocar esse desenho no livro? Vocês sabem? Sabem? Os espíritos. Muito bem, muito bem. Não foi Kardec, não. Esse desenho, tá, foi enviado por espíritos altamente capacitados espiritualmente e moralmente. Nada mais, nada menos, está lá. No final eles falam. Santo Agostinho, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão. Por que eles colocaram esse desenho lá? Por quê? O que significa esse desenho? E ali falou da vinha também, né? Veja só, lá no livro fala, tá? Na introdução fala. Esse desenho representa a evolução do espírito pela vida material, onde o corpo, né, é a cepa, é o galho, e o espírito é a seiva, né? O suco da uva. Mas é só isso? Não. Tem muito mais coisas. Eu aprendi isso agora recente, tá? Fazendo esse estudo. E quem me ajudou, sabe quem? Haroldo Dutra. Eu vi uma fala dele explicando isso aí. Aí eu falei, olha só que coisa. Por quê? Porque a videira, tá? Para ela ganhar resistência, longevidade e força, ela precisa ser podada. Além dela ser podada, há um enxerto da parte nova com a parte velha, com a parte antiga. Isso também propicia a renovação da videira. Isso comparado com o processo humano, com o nosso processo, tem alguma semelhança? Tem, né, gente? Tem. Então, esse desenho, né, a vinha, a natureza, vamos botar assim, a natureza revela a sabedoria infinita de Deus na sua criação. Por quê? Porque a natureza ela tem um poder incomensurável de regeneração. Comparado com o processo humano, no passar das podas, o que seriam as podas no processo humano? Reencarnações, né? Reencarnações é a poda é corte. Tirar os defeitos. Sim, as podas são, né? É tudo que vem para nos podar. Os sofrimentos, as vicissitudes, os dramas, os traumas, as violências que sofremos. Então, no passar das podas, a gente tem essa capacidade de regenerar, de recomeçar. E nós deixamos de ser quem nós somos? Nós podemos nos desvincular de quem nós somos ontem? Não, né? Não podemos, né? Então, isso aqui revela o que os espíritos queriam dizer. Esse poder inerente que cada criatura, que cada um de nós temos de regenerar através das reencarnações, através da vida material. Aquela questão se reportava ao materialismo. A gente se desapega do materialismo aonde? Na vida material. Não é na vida espiritual. É passando pelas podas, né? É pelas podas que a gente vai se desapegar. Aí eu botei: nascer, viver, renascer sempre, tal é a lei, que é uma frase de Allan Kardec. Então nós não estamos numa direção caótica, né? Nós não estamos sem direção, nós não estamos sem caminho. Está tudo
amarrado a o que nós construímos. O nosso eu de ontem, o nosso eu de hoje. Tem uma música, eu acho que é do Titãs, que ele fala assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Aí eu fiquei pensando nessa música. O acaso vai me proteger se eu estiver desvinculado dessa conexão divina. Por quê? O que acontece comigo é sorte, é azar? É assim? Não. Não é. Aí é porque eu estou distraído. Eu estou desligado dessa conexão. Porque o que a doutrina nos faz? Que nós progredimos pelo nosso próprio esforço, né? De tempos em tempos. Nem todos vão compreender, né, essa questão da imortalidade da alma. Nem todos vão compreender. Nem todos vão compreender a reencarnação. Mas uma coisa é certa. Todos nascemos para quê? Para a construção de quê? Isso. Né? Construir sabedoria, construir o bem em nós. Esse é o propósito da vida. Todos fomos criados para isso. Né? Eu tenho falado sempre uma frase de Paulo, que eu gostei muito dessa frase. Ele fala assim: a inclinação para a matéria é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. O que seria a inclinação para a matéria? A gente pode pensar assim: eu não sou materialista, não. Eu dou minhas coisas, se eu compro uma roupa, eu dou. A roupa está em bom estado, no calçado, eu dou. Eu dou cesta básica. Não, Mas não é só isso, é tantas coisas. Você gosta de ver filme de violência? Gosta? Inclinação para a morte. A gente fica se encharcando de um noticiário muito negativo, de fofoquinha. Inclinação para a morte. É inclinação para a morte. Então a gente muitas vezes nem percebe. Bota outro. Aqui, né? Eu fiz aqui coloquei aqui. Como é que é, né, nosso progresso? Como é que é a nossa evolução? Ela é linear? É numa estrada reta? Ou aqui é uma estrada reta, ali no outro ele está subindo uma escada. Como é que é? É na subindo da escadinha? Né? Né, gente? Mas em todos os dois está com a mochilinha nas costas, observaram? A mochilinha está nas costas. A mochilinha, aquilo, né, que eu já falei, né, são as nossas histórias, é aquilo que a gente já viveu. Isso não está desvinculado. Porque se eu construir algo de bom, se eu construir virtudes nas minhas trajetórias, ela vai comigo, mas elas podem ser aprimoradas. Se eu tenho equívocos, erros, sombra, traumas, eles também podem ser dissolvidos. Então, vai na mochilinha. Mas os estudiosos dizem que esse mundo linear aqui, gente, isso aqui está fadado a acabar. Não existe respostas simples para as coisas. As respostas é assim, de degrau em degrau a gente vai, né? A gente vai assimilando, a gente vai introjetando as coisas dentro de nós. Mas o que seria o materialismo? Que eles falaram que como que o espiritismo contribui para o progresso? Destruindo o materialismo. Se pudesse definir, o que seria materialismo? Eu diria assim: é o domínio do instinto pela força exterior. Né? É a minha aparência, é o meu invólucro que importa. Né? O meu invólucro impõe uma condição inferior ao outro, que eu quero subjugar, que eu quero ferir. É o caso do feminicídio,
é a força física, é a escravidão emocional que submete o outro, e o outro, por um motivo ou outro, também vai cedendo, não é? Há um tempo atrás, muitos anos atrás, em Brasília, havia um índio dormindo no banco. Os rapazes, o que fizeram? Não sei o nome, não lembro o nome dele. Jogaram, atearam fogo no índio. O índio morreu, né, gente? Mais recente, acho que foi esse ano, né? Teve um cachorro lá de Santa Catarina. Você sabe tudo, hein? Você sabe tudo, sabe o nome, sabe tudo. Do cachorro eu lembrava o nome. O que fizeram com o cachorro, né? Uma crueldade, pauladas. Aí eu pergunto, né? O que é isso, gente? O que é isso? Materialismo. Por que eu estou falando isso? Porque na questão falava como destruindo preconceitos de castas, de cores. Falava sobre isso. Então, eu me sinto superior a você porque a sua matéria eu considero inferior à minha? O que é isso? É a inteligência a serviço da crueldade, a serviço da maldade. Ali há uma escolha, há uma ação deliberada de ferir, de matar aquele que não pode se defender. O que é isso? Materialismo. É a matéria que importa. Eu sou mais importante que você. Gente, quem que é mais evoluído? É o espírito ou é a posição social ou é a conta bancária que a gente tem? Quem que é evoluído? Então, a reencarnação nos dá essa oportunidade de quê? De rodízio de condições. A abençoada reencarnação, né, gente? Olha a videira aí, olha os processos. Olha a oportunidade da vida, né? Olha a oportunidade da vida. E o conceito de prosperidade? Seria uma conta bancária alta? Isso também é materialismo. Por quê? Não que não seja bom você ter os seus boletos, ter uma situação, isso é bom, natural. Mas se fosse isso, esse conceito de prosperidade, os ricos não iriam se suicidar, não teriam depressão. E a gente vê isso acontecendo com frequência. Eu escrevi aqui, discurso de Kardec, vê o discurso de Kardec. Ele falando do espiritismo. Tem impedido inúmeros suicídios, trouxe a paz e a concórdia a grande número de famílias, tornou manso e paciente homens violentos e coléricos, deu resignação aos que não a tinham, consolação aos aflitos, reconduziu a Deus os que o conheciam, destruindo as ideias materialistas, verdadeira chaga social que anila a responsabilidade moral do homem. É aquilo que eu falei, se eu me considero mais importante que você, pela minha aparência externa, e a minha moral como é que fica? E minha moral como é que fica? Em que responsabilidade que eu tenho? Não tenho. Né? Isso não faz sentido, gente. Aí a gente pode pensar assim, mas eu não sou materialista, né? Já falei, né? Eu dou cesta básica, mas não ser materialista, doar, é doar alguma coisa da gente, né? É doar algo nosso, doar o nosso tempo, visitar um asilo, ouvir os velhinhos, porque os velhinhos, eles falam muito do passado, não é? Eles não se projetam para frente, então é caridade ouvir os velhinhos, contar aquelas historinhas deles, tão carentezinho no asilo, chega lá, né, só dá um abraço. Tem umas que a gente fica até com certo receio, que elas podem ser meio agressivas, algumas têm, né, demência, têm Alzheimer, mas aí a gente arrisca, que a gente não conhece. Isso é dar alguma coisa da gente, né? Isso é dar alguma coisa da gente. Porque a relevância da nossa existência é o quê, gente? É praticar o bem, né? Por isso que Allan Kardec falou, fora da caridade, não há salvação. Ele não falou fora da doutrina, né? Ele falou fora da caridade, né? E aqui Allan Kardec, né? Desculpe aqui,
ele falou, ó, inúmeros suicídios. Aí muita gente pensa assim, mas tem espírita que se suicidou. Tem. Assim como tem pastores que também se suicidou. Mas a gente tem que considerar que a gente traz um atavismo de outras existências. Né? A gente não pode afirmar que já fez isso. A gente não sabe. Mas, gente, nós somos seres complexos, seres de múltiplas existências. E a gente olha por fora, o que tem dentro daquela alma? Não é isso? Então, a gente... Mas, né, de uma maneira geral, o espiritismo contribui e contribui bastante. Vê outro slide aí que vai falar da vida futura. Então, que aquela questão fala da vida futura, tá? Não vou ler tudo não, porque é por causa do tempo. Então, aqui eu tirei do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela passagem em que Pilatos pergunta se Jesus é rei. E Jesus fala que se o reino dele fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. E aqui vai falar que os judeus, eles tinham ideias muito vagas sobre a vida futura, tá? Sobre o reino dos céus. Já viu? Já perceberam quantas menções Jesus fala do reino dos céus? É justamente, né, para as pessoas desenvolverem essa questão da vida futura. Então, aqui ele está falando que eles tinham umas ideias muito vagas aqui. Ó, eles achavam que esse mundo promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, que era a lei, né? Aquela lei, os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, é lá que se encontra a sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra, né? Ou seja, Jesus. Aí a gente vê as pessoas, os nossos irmãos evangélicos, principalmente falando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Como que é isso, gente? A gente sabe que Jesus, como que Jesus volta, gente? Como que ele volta? Ele volta aonde? Ó, aqui dentro, né, gente? No abraço que a gente dá, no aperto de mão que a gente dá, na cesta básica, no doente que a gente vai visitar. É assim que Jesus volta. Como eu falei, o mundo linear não faz sentido, gente. Não existe essa coisa assim, mágica. Não tem isso. Não é? Vamos ver qual é o outro. O outro é outra questão. Acho que vai dar para falar assim. Com relação à vida futura, né? Tem um livro que eu comprei esse ano de uma médica. Pode passar. De uma médica que ela é especialista em cuidados paliativos. É Ana Cláudia Quintana Arantes, o nome dela. Eu comprei o primeiro livro dela. A morte é um dia que vale a pena viver, né? Então, não é o primeiro livro dela. Então, nesse livro ela fala que são cuidados paliativos, fala o que é paciente terminal. Então, ali, ela começa a falar sobre a importância do morrer, a sublimidade desse momento, que muitas vezes é despercebido pelos profissionais de saúde, pelos próprios familiares. E ela, que eu saiba, ela não é espírita, que eu saiba, não. Então, ali ela fala como a gente enfrenta esse momento, é como a gente enfrenta a vida. Não é? A nossa construção para o morrer é como a gente constrói o nosso viver. Como constrói o nosso viver. Que muitos menosprezam. Porque quando, né, que eu já trabalhei em um hospital, e quando muitos pacientes já estão naquele processo, que paciente terminal, o termo quer dizer, não é que ele vai morrer hoje, amanhã, mas não pode morrer até daí um ano, desencarnar até daí um ano. É que não há mais tratamento para ele. Então, eles deixam. Sabe o que é isso, gente? É materialismo. Porque ali está um ser humano que está com a sua história. Então, ela ensina a identificar esses sinais de processo, que ela chama processo ativo da morte. Alguns sinais eu conhecia, mas outros não. E eu me interessei pelo livro porque eu acompanhei um paciente nessas condições no final do ano passado.
Então, por isso que eu também quis aprender. Então, a morte, morrer, como morremos, é como nós vivemos. É a vida futura sendo realizada a partir de hoje. E essa questão 800 vai perguntar assim: não é de temer que o espiritismo não consiga vencer as indiferenças dos homens e seu apego às coisas materiais? Então veja a pergunta, né? Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los. Como por encanto, as ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não se pode operar a não ser com o tempo. O espiritismo vem rasgá-la de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que ele o faria dar. E por isso mesmo, um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, quer dizer, o espiritismo não ia se firmar porque nós somos falíveis? Imagina, a causa está muito além das nossas limitações. Foram os espíritos superiores que trouxeram a doutrina, não foi nós. Não é? Então eu não vou frequentar mais essa casa porque ela é feia, porque ela pisou no meu pé. Imagina, vai para outra casa, a outra vai pisar no seu pé também. O movimento é falível, mas a doutrina é pura e genuína, né? Então, seria uma ingenuidade pensar assim. Mas veja o que a resposta dos espíritos. Se ela corrigir um defeitozinho, nenhum único homem, já é um passo. Já é um passo, gente. Já é uma luzinha. E isso é muito bom. Então é nesses passos, é nessa luzinha pequenininha que a gente precisa se inspirar, que a gente precisa se agarrar, né? Então a doutrina, né, é um conjunto de ensinamentos que traz para a gente, né, a imortalidade da alma, a reencarnação, a vida futura, muito detalhada por Jesus, mas esses são conteúdos ainda a ser explorados por nós espíritas e também pelos nossos irmãos. Gente, vamos pensar assim, já pensou uma existência única? Como é que fica? Como explicar uma criança que nasce com câncer, que existe? É mais raro, mas existe. Como se explicar isso? Como explica? Não fica complicado isso, gente? Fica, né? Então, a doutrina nos diz que nós somos dotados de valores, de sentimentos, mas com uma grande capacidade de renovação, de auto-iluminação. Basta um passo. É igual é um dia de cada vez. Nós estamos com pressa, nós cobramos muito do outro pelo progresso, nós somos pacientes com a nossa evolução. Quando a gente pensa que a gente se livrou de um defeito, o que acontece? A gente se vê fazendo a mesma burrada. Mas não é? É. Aí a gente vai exigir do outro? Como? Não. Vê qual é o outro. Acho que é o final que eu botei. O outro slide acho que é o final. Tem desenho, não? Ah, tem. Não saiu o desenho, não? Tinha um desenho aí. Então deixa. Não. É engraçado, mas tinha um desenho. Mas deixa, não tem problema não. Tem problema. O outro. Deixa, não saiu o desenho, não. Não tem problema não. Não deixa, não vai fazer diferença não. Pode deixar aí mesmo. Pode deixar aí que o nosso tempo já tá. Então, com esse conjunto de conhecimentos que a doutrina traz pra gente, ela vai colocar a dor sob um novo prisma para nós. Porque a dor, ela vai agir como o esmagador do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso materialismo. Porque a gente vai ver que a gente não domina tudo na nossa vida. Tem uma hora que a gente não controla.
Aliás, poucas coisas nós controlamos na nossa vida, né? Então a gente vai ver que a família onde a gente está, o trabalho que realizamos, profissional, na casa espírita, são cenários de um passado que ainda não acabou. Olha o desenho da videira. É o velho com o novo, né? A necessidade desse encontro, dessa continuação. Por quê? Porque Deus não castiga, Deus não pune ninguém. Tem não é desenho, uma pintura muito famosa lá no Vaticano, na Capela Sistina. Muitos de nós aqui já devem lembrar dessa figura. Essa capela, o teto dela é uma técnica que ele chama de afresco, é pintura em gesso úmido. Foi feito por Michelangelo. Ele levou um ano para fazer aqueles desenhos. Ali tem retratado ali várias, né, passagens, principalmente do Antigo Testamento. Mas tem uma que sempre passa a representação de Deus como um velho, como um ancião. Lembram disso? E ele toca assim nos dedos de Adão. Então ali, naquele cenário ali, a gente vê, né, a relação com Deus através de rituais. A gente vê essa ideia de Deus antropomórfico, Deus humano, quando a gente sabe que não é assim, né? Por quê? Porque Deus está onde? Deus está no fluido cósmico universal. Se Deus está no fluido cósmico universal, Ele está em todos os lugares. Então, para mim, a maior contribuição que a doutrina traz para o progresso é no campo da consolação. É entender a dor, entender as podas da vida. Porque nos momentos que a gente estiver passando por tormentos, todos nós passamos, seja ele de que forma for, nós vamos sentir uma força que a gente não consegue descrever por palavras. Nós vamos sentir algo assim indescritível. Por quê? Porque não somos nós que estamos no volante. Nós não estamos no volante. E a gente aceitar e entender isso muda, pacifica, dá coragem, dá resiliência, dá força. Mas a gente, depois disso, os problemas acabam? Não. Mas a gente fica mais forte. A gente fica mais preparado. Porque Deus é amor. Olha o que Jesus fala. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Aqui continua, não coloquei tudo não, mas nós o conhecemos, que é o Consolador, né? É essa feição consoladora da doutrina, que nos diz que Deus está no fluido cósmico universal, que o seu reino está dentro de nós e que nós podemos expressá-lo através da dor também, acatando, aceitando as provas, porque nós não estamos sozinhos. Essa é a maior contribuição que a doutrina traz. É o campo das consolações, é o entendimento da dor, da vida futura, da imortalidade da alma. É o nosso futuro sendo construído a partir de hoje. Por quê? Porque Deus tem estradas onde muitas vezes nós não vemos caminhos, mas confiamos e prosseguimos, tá? Muita paz para vocês, tá? Eu terminei até um pouquinho antes, porque eu não ligo para jogo, mas se o coisa ganhar, lá onde a gente mora, ela mora na praia, fecha a praia para a gente chegar, é uma confusão, então eu quero chegar antes, tá bom, gente?
Muito obrigada. Um grande abraço para todos.